Finalmente, um presidente americano visita Angola depois de 31 anos desde o estabelecimento das primeiras relações diplomáticas entre os dois países. Joe Biden, o ainda presidente americano, embora o seu partido tenha sido derrotado nas últimas eleições presidenciais americanas, faz uma visita de Estado a Angola. Tal visita que há muito vem sendo aguardada pelo governo angolano. Lembrando que esta visita teria acontecido no mês de outubro, mas devido a questões emergenciais causadas pelo furacão Helena que passou pelo continente americano, o presidente americano resolveu adiar esta visita para este mês. Mas o que Angola ganha com a primeira visita de um presidente dos Estados Unidos da América? Bem, historicamente, o MPLA, partido que governa Angola desde a independência, no início optou por um sistema socialista, inspirando-se e tendo como principal suporte a União Soviética, ou seja, a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este facto por si já afastava o MPLA do Ocidente e, consequentemente, dos Estados Unidos da América, que optavam por uma economia de mercado, ou seja, um sistema capitalista. Principalmente no auge da Guerra Fria, porque naquela altura o mundo estava dividido em dois grandes blocos. Um era liderado pela URSS e outro pelos Estados Unidos da América. Mas na Conferência de Bandung de 1955, um grupo de países decidiu criar o movimento dos países não alinhados. Estes países não pertenciam a nenhum dos blocos e mais tarde Angola juntou-se a eles, tal como vários países africanos. Isto significa dizer que os governantes angolanos, naquela altura, afirmaram ou declararam internacionalmente que não pertenciam a nenhum dos blocos. Mas isto é mesmo verdade? Será que no mundo existe mesmo países neutros ou países não alinhados? Normalmente o grau de neutralidade dos países tem limites. Do ponto de vista geoestratégico, um Estado acaba por inclinar-se mais a um lado ou a outro. Angola inclinou-se desde cedo ao lado dos soviéticos e esta visita vem mostrar que há uma tentativa clara de aproximação de Angola aos Estados Unidos e, consequentemente, ao Ocidente. Outro facto ainda mais interessante é que, durante a Guerra Civil ocorrida antes de 1992 em Angola, o governo americano apoiou a UNITA, que na altura guerreava contra o MPLA, e isto colocava os americanos no lado oposto ao MPLA. Mas depois da queda do Muro de Berlim, em novembro de 1989, e a consequente desintegração da URSS, União Soviética, em dezembro de 1991, terminou com as devidas aspas, a Guerra Fria entre os americanos e os soviéticos. Estes eventos também influenciaram Angola a optar pelo modelo de economia de mercado e, assim, realizando as primeiras eleições de 1992. Este facto chamou a atenção dos americanos e, por causa disso, estabeleceram as primeiras relações diplomáticas com Angola, embora de forma tímida. Apesar do fim da União Soviética, a influência da Rússia ainda perdurou por vários anos, mas de lá para cá, o tempo provou que o modelo de economia defendido por Karl Marx, implementado pela Revolução Russa de 1917, liderada por Stalin, que exaltava o proletariado, ou os trabalhadores, não era de todo funcional e as repúblicas que o adotaram começaram gradualmente a abandoná-lo.
Só para dar um exemplo, as repúblicas de Angola, Moçambique, Benin, Congo, Etiópia e tantas outras optaram pelo modelo socialista, mas não vincou. Hoje, até países que se dizem socialistas, como o caso da Rússia e China, renderam-se ao capitalismo, mesmo que de forma não declarada. Percebe-se que há um certo insucesso das ideias socialistas e que o capitalismo vai ganhando cada vez mais espaço no mundo. Mas então, o que é que isto tem a ver com a visita de Joe Biden a Angola? Uma visita como esta não deve ser encarada como um simples encontro de dois chefes de Estado. O que está por detrás disto são interesses geoestratégicos e um movimento político bastante interessante. Vejamos, Angola sendo um país amigo da Rússia e recebendo pela primeira vez a visita de um presidente americano, no momento em que há um esforço dos americanos em tentar isolar a Rússia internacionalmente ou dos outros estados, com fundamento na invasão feita pelos russos na Ucrânia, nota-se que há um interesse dos americanos em aumentar a sua influência na África e, desta forma, consolidando-se cada vez mais como a maior potência mundial. O interesse dos americanos é ainda mais notório quando eles manifestam o interesse, repito, de investir no corredor do Lobito. Um investimento como este irá aprofundar as relações bilaterais entre os dois países. O CFB é uma linha ferroviária que atravessa todo o país de oeste a leste e pode servir de via de exportação de produtos americanos e não só, para vários países encravados de África, isto é, aqueles que não têm costa marítima. Apesar dos esforços do governo angolano em reabilitar a linha férrea, com a ajuda da China, os caminhos de ferro de Benguela ainda são um gigante adormecido, porque não tem sido explorado todo o seu potencial. O investimento americano não se confinará ao CFB e a parceria entre os dois países ou estados poderá alargar-se para outros âmbitos, como a defesa, energia, enfim. Deste aprofundamento das relações entre Angola e os Estados Unidos da América surgem várias questões. De que forma é que a Rússia encara este movimento diplomático? A China, como principal credor de Angola, vê com bons olhos o investimento americano a aumentar-se no nosso país. Bem, lembrando que Angola é um Estado soberano e poderá tomar o caminho que quiser, mas é necessário ter em conta também algumas questões geoestratégicas. Por isso, há questões que só o tempo poderá responder. Para perceber as relações diplomáticas entre os Estados, é necessário afastar-se das paixões e focar-se apenas nos interesses bilaterais ou multilaterais e também nos interesses particulares de cada um dos estados envolvidos. Angola, como sempre, precisa do investimento estrangeiro para poder alavancar a sua economia. E se for investimento americano, melhor ainda. Os Estados Unidos da América precisam aumentar cada vez mais a sua influência externa ou internacional, afirmando-se assim cada vez mais como uma potência mundial. Vamos ainda analisar os interesses de Angola nesta relação bilateral. Sobre os esforços que têm sido feitos para atrair o investimento estrangeiro, faço a seguinte reflexão. É bom viajar ou convidar
outras pessoas para poderem conhecer Angola e saberem que na África existe um país aberto ao investimento estrangeiro que pode ser interessante para os investidores. Todavia, diz um ditado o seguinte: não corra atrás das borboletas, regue o teu jardim e as borboletas por si só virão. Isto quer dizer que para atrairmos o investimento estrangeiro, precisamos, antes de tudo, organizar a nossa casa. Como fazer isso? Primeiro, deveríamos investir seriamente na educação. Se um país tiver quadros bem formados e capazes de responder aos desafios que se impõem aos dias atuais, o investidor estrangeiro não precisará importar know-how, e isto reduziria bastante o custo do seu investimento, tornando-o mais atrativo. Em segundo lugar, temos o aprimoramento do nosso Sistema Nacional de Saúde. Os investidores precisam de segurança sanitária. Num país onde quem tem dinheiro prefere tratar-se fora, viver nele é arriscado e o risco da vida é maior. Quem investe, na maioria dos casos, pode residir no país e, se porventura adoecer, poderá ser tratado nos hospitais angolanos como no seu próprio país é tratado. E se for, a que preço? O terceiro investimento importante tem de ser na segurança pública. Como vamos em termos de crimes violentos na via pública? Quantos estrangeiros são assaltados frequentemente? Até que horas se pode circular nas ruas de Angola? As respostas todos nós sabemos. O quarto e último investimento importante para atrairmos os investidores estrangeiros é na segurança jurídica, ou seja, na eficácia das normas jurídicas. Como estamos na questão da fiscalização da lei? Existe a garantia do cumprimento da lei? É possível vislumbrar o país por intermédio das suas leis? Ou seja, o que está na lei é o que realmente acontece? O investidor estrangeiro precisa de ter garantia de que tudo o que lê na lei é exatamente o que é, para que esteja seguro e confie nas instituições angolanas. Se nada disso for feito, a simples diplomacia econômica será ineficaz. Outra questão é que, na relação entre os Estados, a vontade política dos chefes de Estado conta muito. Joe Biden está em fim de mandato. O seu sucessor será Donald Trump, um presidente que tem uma forma peculiar de fazer política externa. E vale destacar que, durante o seu primeiro mandato, nunca visitou a África, o que nos pode fazer perceber, até um certo ponto, a visão política que ele tem de África. A questão é, o próximo presidente americano irá manter as relações bilaterais com Angola? A ver, vamos. Se gostas de conteúdos deste tipo, inscreva-te no canal, ative as notificações e eu sou Fernando Xising. Até o próximo vídeo. Fique bem.